Já faz um tempo que eu venho tentando me tornar mais produtivo e venho tentando conseguir ser mais eficiente com as tarefas que eu quero fazer. Mas eu sempre sofri muito com um problema. Eu sempre procrastinei muito. Então eu determinava alguma coisa para fazer, eu tinha alguma tarefa a ser realizada e eu demorava, deixava para depois. Eu sempre sofri muito com esse lance da procrastinação. Isso me afetava diretamente a minha produtividade. Então, sabendo disso, eu busquei formas de conseguir solucionar esse problema, de conseguir acabar com a minha procrastinação, com o objetivo de me tornar mais produtivo, com o objetivo de conseguir fazer as tarefas que eu queria no tempo determinado. Então, vamos supor, eu falava, cara, eu vou ler um livro esse mês. E aí, ou eu não concluía, ou eu concluía, tipo, no último dia do mês. Então, eu sempre tive esse problema, eu sempre deixei para fazer as coisas no último momento. E eu encontrei algumas soluções para isso. Uma dessas soluções foi organização. Todo o lance de você planejar o seu dia, de você planejar as suas tarefas e ter o tempo para fazer elas, realmente ter um dia estruturado, organizadinho, tudo planejado. Isso seria basicamente um dos princípios de você ter uma rotina. Só que uma rotina ainda é mais complexo. Eu vou chegar lá. Então eu comecei a fazer isso. Eu comecei a incluir no meu dia as coisas que eu queria fazer e no tempo que eu queria fazer. Então vamos supor, eu botava, eu uso um aplicativo tipo um bloco de notas e aí eu botava, ok, eu quero fazer essa atividade, vamos supor, às, pela parte da manhã. Era desse jeito que eu fazia. Quero fazer essa atividade pela parte da manhã. E aí isso funcionou, isso conseguiu me ajudar. Isso foi algo que eu não fazia antes. Quando eu comecei a fazer, eu senti melhoras, eu consegui ser mais produtivo e ser mais eficiente com o que eu queria fazer. Só que ainda não tava do jeito que eu queria. E aí eu busquei de novo, não, dessa vez não foi formas de melhorar, eu busquei aprimorar o que eu já vinha fazendo. Então eu queria dar um passo a mais nesse lance de organização. E foi aí que eu comecei a ver muita coisa sobre rotina. E eu entendi o poder que uma rotina tinha na sua produtividade. E aí eu comecei, basicamente, a diferença entre uma rotina mesmo e você só organizar e planejar o seu dia seria basicamente que uma rotina você tem as atividades, você tem as atividades que você vai fazer, você tem um horário determinado e você não muda, você não, tipo, você faz as mesmas coisas, você vive basicamente como um robô. Você faz as mesmas coisas nos mesmos horários todo dia. Essa é a diferença para só um dia organizado e de uma rotina mesmo. Então, eu primeiro comecei a organizar meu dia para depois eu criar uma rotina e começar a seguir essa rotina. E aí, criando uma rotina, usando planejamento e organização, eu consegui agora ter mais resultados, eu consegui realizar minhas tarefas de forma mais eficiente, num tempo menor, num intervalo menor, e realizar elas da mesma forma. Então, basicamente, eu me tornei uma pessoa mais produtiva com a minha rotina. E eu quero vir aqui passar as diferenças que eu senti entre ter ou não uma rotina. E para começar pelo primeiro ponto, é que quando você tem uma rotina, é muito mais difícil errar. É muito mais difícil você se perder em alguma coisa que você não deveria estar fazendo. Então, por exemplo, se todo dia eu acordo
que agora eu estava de férias da faculdade, então eu, eu tinha uma liberdade maior. Mas se todo dia eu acordo, vamos supor, 7 horas, e às 7h30 eu tenho que ler um capítulo do livro que eu estou lendo agora. É muito mais fácil eu continuar fazendo essa tarefa ao longo dos dias do que se essa tarefa fosse algo novo. Isso tem muito a ver, eu não sei explicar direito, eu não sou a melhor pessoa para explicar isso, mas isso tem a ver com conexões sinápticas do cérebro. Eu não sou o melhor cara para explicar isso, mas eu li em algum livro, acho que foi nesse livro aqui, ó, nesse livro aqui, que ele fala, acho que é logo nos capítulos finais, deixa eu ver aqui só no sumário se eu vou encontrar. Eu acho que eu não vou encontrar, mas sei lá. Eu não vou encontrar. Mas ele basicamente fala isso, que isso é algo fisiológico, isso é algo biológico, que quando você faz uma atividade e você continua repetindo essa atividade, você existem conexões no seu cérebro, conexões de neurônios, e essas conexões são fortalecidas quando você faz a mesma atividade de novo. Então, quando eu leio um livro às 7h30, cria uma conexão no meu cérebro. Se eu fizer isso no dia seguinte, vai fortalecer a mesma conexão e vai ser mais fácil eu fazer isso de novo. Então esse é o primeiro ponto. É mais difícil errar, porque como você está fazendo as mesmas coisas nos mesmos horários, fica muito fácil, porque você já vem fazendo aquilo ali e, enfim, se torna algo comum, se torna algo tipo, acordei, 7h30 eu tenho que ler. Se torna algo, fica até mais leve, você não sente muito peso de ter que fazer alguma coisa. Segundo ponto é que é muito fácil, quer dizer, não é muito fácil, é muito mais simples você não procrastinar. Porque você procrastinar, você se distrair com alguma coisa, é algo, assim, é como se fosse um vício. Você tem, você tem que fazer uma atividade, vamos supor, você tem que estudar para a prova da próxima semana. E aí você não estuda porque você tem esse vício que te faz voltar para ele. Por quê? Porque seu cérebro entende que é mais legal, é mais interessante você assistir uma série, jogar videogame do que você estudar para sua prova, que é daqui a uma semana. Só que quando você tem uma rotina, isso começa a ser diferente. Porque, de novo, o seu cérebro entende que aquilo ali é algo comum, aquilo ali é algo que você está usando constantemente. Eu falo em questão do hábito saudável, do hábito correto. Então você vem usando aquilo ali já faz um tempo. E por causa disso, é muito mais fácil não se perder nas distrações. É muito mais fácil você não procrastinar, porque você tem os horários determinados para fazer cada coisa. Então, uma dica muito boa para você que quer se livrar de algum vício ou quer parar de procrastinar, foi algo que aconteceu comigo. Eu tinha um vício muito grande em jogar videogame e eu consegui basicamente cortar 100% desse vício com a ajuda da minha rotina. Porque, de novo, fica muito mais fácil eu fazer as coisas certas por causa do meu cérebro, dessas conexões, e é muito mais difícil eu voltar para o hábito ruim e procrastinar. E terceiro ponto é que você fica com menos tempo livre. Mas não é o tempo livre que você está pensando. Eu vou explicar. Seria a palavra certa, acho que nem seria tempo livre. Seria tempo que você desperdiça. Quando você tem uma rotina e é você que monta, você não fica copiando a rotina dos outros. Tipo, você pode até se inspirar, mas copiar vai dar errado, porque cada pessoa é diferente e você tem que se adaptar. Se for usar a rotina de alguém, você tem que se adaptar à rotina daquela pessoa. Então, quando você cria a sua rotina,
você, o certo a se fazer é você preencher cada bloco do seu dia com alguma coisa diferente. E aí o que acontece é, você não fica com espaços de tempo sem fazer nada. Que é a coisa mais comum de todas, é você ficar sem fazer nada, e aí você fica entediado, e por causa que você está entediado, você faz alguma coisa ruim. Você volta a um hábito ruim. Então, você, por estar entediado, procrastina e faz hábitos ruins. E aí, a chave para isso não acontecer é justamente você, através da rotina, preencher esses espaços, preencher essas lacunas que estão livres no seu dia e por causa disso, por causa que você preencheu tudinho certinho, você não vai ter esse tempo livre desperdiçado. Você não vai ter esse tempo útil que você poderia estar produzindo ou até fazendo algo divertido, só que planejado. Essa é a grande diferença. O que eu quero dizer é, não, eu não quero falar para você parar de fazer as coisas que você gosta ou parar de se divertir, parar de ter um momento de lazer. Só estou dizendo que o que funcionou para mim foi planejar essas coisas também. Então, se eu quiser assistir um filme, eu não vou assistir a hora que eu quiser. Eu olho na minha rotina, no meu dia e penso, ok, eu consigo assistir um filme nesse horário. E aí isso fica muito mais fácil de eu não me viciar e de eu não procrastinar. Porque se eu assisto um filme, vamos supor, eu tenho um tempo livre, eu faço minhas atividades, e aí eu tenho um tempo livre das 4 às 8. Não, das 4 às 7. E aí, beleza, eu quero assistir um filme, vou assistir. Só que eu vou terminar o filme e aí não vão ser 7, vão ser 6 e 10, 6 e 20. E aí eu vou mexer no celular. E aí eu vou ficar no celular, vou mexer no Instagram, aí eu vou entrar, sei lá, no YouTube, aí eu vou ver um vídeo e quando eu for ver, pá, 8 horas. Então uma atividade que era para ter durado até 7 se estendeu até 8. E aí que você começa a ter esses problemas de vício em TikTok, vício em Reels no Instagram. Tudo isso é porque você não planeja os seus tempos livres, o seu tempo de lazer. Então, e outra coisa, o que eu quero dizer com isso também, você não precisa ser extremamente metódico, extremamente intenso com isso. Você não precisa necessariamente falar, ok, meu tempo livre é das 6 às 7. Eu não posso passar um minuto disso porque senão vai dar tudo errado. Cara, não é assim, você não precisa ser literalmente um robô. Você consegue respirar um pouco e pensar, ok, eu tenho um espaço vazio aqui, eu vou incluir, vamos supor, eu quero assistir um filme. O filme dura 2 horas. Bota um, fala aqui, ok, das 6 às 7, não, das 6 às 8h30 eu vou assistir um filme. E aí você fica com esse espaço de 30 minutos para, sei lá, comer alguma coisa. Ou... Se você quiser, o negócio que eu faço é, se eu tenho esse tempo livre e sobrou tempo, eu pulo para a próxima atividade, pulo para a próxima tarefa. O que funcionou comigo é, se for para ter um tempo livre desperdiçado, só no final do dia, antes de dormir. Porque aí é muito mais fácil você administrar isso do que se você deixar. Cara, imagina, você acorda e já vai mexer no TikTok, no Instagram, já vai entrar no seu ciclo de vícios. Se você quiser fazer algo produtivo mais tarde, vai ser muito mais difícil. Comparado com se você faz isso de noite, onde a próxima tarefa é dormir, fica muito mais fácil de você controlar essas questões, controlar esse vício. Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixa um like, se inscreva e até o próximo.